Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, e está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Parque Novo Horizonte recebe o primeiro encontro do programa Câmara Presente. Vereadores que compõem a SEI da Fundaz realizaram a 18ª reunião. E ainda nesta edição, Cristiano Fonseca, presidente da Liga de Rugby do Vale, fala da conquista do Campeonato Brasileiro de 2015. Seja bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Mais de 200 moradores da região leste de São José dos Campos participaram do primeiro encontro do programa Câmara Presente. O programa vai discutir com a população o novo projeto de lei de zoneamento. Acompanhe. O Parque Novo Horizonte, localizado na zona leste de São José dos Campos, recebeu a primeira reunião da série de encontros e audiências públicas que a Câmara Municipal vai realizar para discutir com as comunidades o projeto de lei de zoneamento do município. O encontro, que aconteceu na Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, contou com a presença de cerca de 200 pessoas, entre moradores e lideranças comunitárias de vários bairros da Zona Leste. Juliana Fischbill, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, explicou aos moradores as alterações previstas para a região leste no projeto de lei de zoneamento. Eu estou aqui hoje para mostrar para eles o que está acontecendo nessa região, né? Então eu, como técnica, vou falar, olha, era assim, vai ficar assim, a proposta é essa. O que tem, o que não tem, o que falta, o que vai ter, o que não vai ter, o que vai poder, o que não vai poder. A comunidade pode ainda apontar as melhorias necessárias para o bairro. Ao todo, 13 pessoas se inscreveram para apontar sugestões. Eu acho importante, porque se você não vai na Câmara, ela vem até a população dizer o que está acontecendo em São José. Uma lei importante que vai fazer crescer o nosso bairro, vai fazer crescer os empregos, porém ainda tem a parte das áreas verdes que a gente já não tem muito. E com a lei de zoneamento pode acabar prejudicando um pouco. Porém eu acho que vai ser importante, mas com cautela para não desfalcar o que a gente já não tem muito. Os vereadores Roberto Delevin, Roniel Faria, Ciborgue, Willis, Walter Hayashi e o presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, anotaram as sugestões apontadas durante o encontro. Várias lideranças participando e dando sua opinião. É isso que a Câmara quer, saber a opinião da população para saber o que eles querem no seu bairro. E foi tudo registrado, vamos estar analisando e assim vamos fazer em outros bairros. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no Novo Horizonte, né? Uma comunidade muito participativa, comunidade que acolhe quando a gente está chegando aqui, uma comunidade que recebeu os vereadores de braços abertos. Acho que, inicialmente, essa casa está de parabéns à Câmara Municipal de São José por vir realmente trabalhar essa informação no bairro. Além da população presente, vê a nova safra e a juventude também presente, parceria com a escola a qual eu estudei, muito orgulho de estar aqui hoje, estando como presidente da Câmara e participando dessa reunião. E mais importante, a Câmara presente nos bairros, a Câmara presente no meio da comunidade, a Câmara presente ouvindo a população de São José dos Campos. Acho que essa é a maior expectativa esperada. Os encontros seguintes serão realizados no dia 16 de novembro, às 7 horas da noite, no Jardim Morumbi. 23 de novembro, também às 7 horas da noite, no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários. E no dia 7 de dezembro, o encontro será com os moradores dos bairros Alto de Santana e Teles Parque, também às 7 horas da noite. Veja agora o que foi discutido durante a 18ª reunião da SEI da Fundaz. A Comissão Especial de Inquérito tem o objetivo de investigar a dívida de 60 milhões de reais contraída pela instituição junto ao INSS. Durante a 18ª reunião da SEI da Fundaz, Comissão Especial de Inquérito, que investiga a dívida de cerca de 60 milhões de reais contraída pela instituição junto ao INSS, o relator da comissão, vereador Carlinhos Tchaca, solicitou que o prazo para a leitura do relatório final fosse estendido. A justificativa é que um documento solicitado à Assembleia Legislativa de São Paulo ainda não havia sido entregue à comissão. Nós solicitamos há 45 dias aproximadamente um documento da Assembleia Legislativa quando foi feito uma lei que deu utilidade pública à Fundaz.
tudo leva a crer que foi fraudado um documento para que fosse dado essa utilidade pública estadual, induzindo os deputados estaduais na aprovação dessa lei. E a Fundas, já ficou provado durante o processo, é uma autarquia municipal, uma fundação que não tem nada a ver com uma entidade de filantropia. A direção é indicada, nomeada pelo prefeito, a diretoria recebe remuneração, quer dizer, totalmente contrária ao que é uma entidade de filantropia, de benemerência, de utilidade pública. A presidente da SEI da Fundas, vereadora doutora Ângela, propôs aos membros da comissão que a leitura do relatório aconteça no dia 13 de novembro, véspera do dia estipulado para o encerramento da SEI. Agora sim, para leitura e votação do relatório, independente da documentação da Assembleia, ficando, infelizmente, faltando essa certeza. Você pode acompanhar todo o trabalho da Comissão Especial de Inquérito em nosso canal no YouTube. A TV Câmara exibe ao vivo todas as reuniões da SEI. E o assunto ainda é Comissão Especial de Inquérito. Na manhã desta terça-feira foi realizada aqui na Câmara Municipal mais uma reunião da SEI da Mulher. No encontro, os vereadores adiaram a leitura do relatório final para sexta-feira, dia 13 de novembro. A reportagem completa sobre a reunião você confere durante a nossa programação. A Câmara Municipal de São José recebe a visita de escolas públicas e particulares do nosso município. E dessa vez foram os estudantes do Colégio Evolução que conheceram um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores. Acompanhe. Alunos do Colégio Evolução, localizado no Parque Industrial da região sul de São José dos Campos, visitaram a Câmara Municipal acompanhados pelo professor Márcio Ferman. Os 40 estudantes conheceram o Memorial Legislativo, que fica no hall do prédio e conta com maquetes, fotos e painel histórico das legislaturas. Os visitantes foram recebidos no gabinete do vereador Willis e aproveitaram para fazer perguntas. Depois, a turma assistiu um vídeo institucional que explica como é o trabalho dos vereadores e conheceu o plenário Mário Shows, onde são realizadas as sessões ordinárias sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 5h30, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Aquela nota coberta que... Representantes do sindicato de vários segmentos de São José se reuniram hoje com o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho, para mais um encontro do programa Agenda Positiva. Você acompanha a reportagem completa na nossa programação. E no próximo bloco, o Cristiano Fonseca, presidente da Liga de Rugby do Vale, fala sobre a trajetória do time joseense que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Nesse ano, o time joseense de rugby venceu pela 9ª vez o Campeonato Brasileiro. E para falar sobre a trajetória de sucesso da equipe, recebemos em nosso estúdio Cristiano Fonseca. Ele é presidente da Liga de Rugby do Vale e jogador do time de São José. Quem conversa com ele é a repórter Fernanda Garcia. Boa tarde, Fernanda. É verdade, o time de rugby joseense tem muito o que comemorar. E para falar com a gente sobre isso, eu recebo hoje o Cristiano Fonseca. Ele é o presidente da Liga de Rugby aqui do Vale. Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Cristiano, hoje à noite o time de rugby aqui da cidade vai ser homenageado pela Câmara Municipal pela conquista do 9º ano do Campeonato Nacional. Fala um pouco para a gente sobre a importância desse título para vocês, jogadores. Olha, foi uma emoção só, para ser sincero, né? O ano passado a gente perdeu exatamente para essa equipe que a gente jogou a final, foi o Curitiba. Então, assim, teve um gostinho especial para os atletas que estavam ano passado. Mas acho que mais importante que isso, marcou uma geração nova, né? Onde uma geração, né, que já tinha, no caso é a minha, eu, assim, era o único atleta de uma geração minha que começou a jogar. E eu vi a média de idade muito nova da equipe, conseguiu conquistar um título, então, ou seja, marcou mais uma geração. Eu acho que a gente vamos colher muitos bons frutos aí pela frente. Aí. E o nosso time de rugby, ele tem tido uma trajetória vitoriosa de 2002 para cá, né? Fala um pouco pra gente sobre esse período, esses títulos. Eu assim, particularmente, falar um pouquinho, dei muita sorte, que eu fiquei um tempo parado, fui estudar, trabalhar, né, em Minas Gerais. Quando eu voltei a jogar em 2002, foi exatamente o ano que a gente ganhou o primeiro título brasileiro de rugby.
E de 2002 para cá são 14 anos. Em 14 anos a gente ganhou 9 títulos, né? Para você ver que realmente é uma história vitoriosa do São José Rugby, né? Em 17 títulos que disputou o brasileiro, conseguiu ganhar 9. Então realmente é uma equipe vitoriosa. Você acredita que isso foi atribuído a quê? Muito trabalho, esforço? Ah, não tenha dúvida. Assim, eu acho que principalmente, lógico, pelas pessoas que estão trabalhando, que trabalharam, né, mas o mais importante foi o trabalho de base. São José, a história do São José começou na categoria de base. Primeiro iniciou com o time infantil e juvenil. O primeiro título do São José foi na categoria infantil em 1991. Você vê, a equipe começou em 1984. Então, 4 anos, eu comecei a jogar em 88, 4 anos depois que a equipe começou as atividades aqui em São José. Mas está aí o segredo, na verdade, a categoria de base foi onde que, né, e continua até hoje, o trabalho forte na categoria de base que a gente consegue manter no topo. Cristiano, uma curiosidade, todo time recebe um apelido e vocês são chamados de caipira. De onde vem esse apelido? Assim, que o rugby sempre foi um esporte muito elitizado, né? Então, assim, vem de escolas tradicionais de São Paulo e a gente jogava muito contra essas escolas, o Rio Branco, o Liceu Pasteur, o próprio Bandeirantes. E como o pessoal de São Paulo, a gente era os únicos de fora que vinha e conseguia disputar a frente, batia de frente com eles, eles chamavam a gente de caipira, porque do bem que a gente não fala aquele porta, lá no interior de São Paulo, mas a gente fala porta, não é diferente do pessoal de São Paulo. Então, na verdade, veio desse pessoal de São Paulo, chamava a gente de caipira e a gente acabou aderindo realmente esse título, vamos dizer assim, de caipira. Ficou até hoje, e ficou até hoje, exatamente. Bom, além de presidente da Liga, você também é jogador. Fala um pouco pra gente como que funciona essa dobradinha. Não é fácil. Eu já tive época, por exemplo, que eu era presidente do São José Rugby, capitão da equipe, jogador, era mais difícil. Hoje está um pouco mais fácil. Não é fácil você tá gerindo a equipe, trabalhar fora das 4 linhas e trabalhar dentro das 4 linhas também, não é fácil. Mas aqui, por ser amador mesmo, a gente está acostumado com isso. Isso não sou só eu que faço, né? Várias pessoas atuam como técnico, às vezes atuavam como jogador. Me lembro que o técnico jogava antigamente. Graças a Deus já faz um bom tempo que a gente, né, não tem mais esse problema. Então isso é natural, né? Para a gente é natural a pessoa trabalhar, ajudar a equipe por fora. E o rugby tem uma coisa interessante. Por mais que a pessoa não esteja mais jogando rugby, ela é um perfil, né? Se você gostar do rugby, então você ajuda assim, de outras formas, ajuda as crianças. Eu vejo muita gente que vai lá voluntariamente ajudar o clube de várias formas. Então você nunca para, né? A gente sempre fala assim, a pessoa que continuar trabalhando no rugby ou ajudando de alguma forma, nós vamos nos encontrar o resto da vida. Quem está no meio do rugby, né, a gente vai ser sempre amigo, vão estar sempre nos encontrando. E é verdade. Eu tenho amigos que, mais de 20 anos, a gente continua se encontrando, mora em outra cidade longe, porque está no meio do rugby. Então, vira e mexe, a gente se encontra, conversa, isso é muito legal. Legal, né? Falando um pouco de futuro, quais são os desafios, projetos do time daqui de São José, daqui para frente, para o futuro? Essa pergunta é bem legal, viu, Fernanda? Porque, assim, o rugby, eu falo assim, teve uma era antes das Olimpíadas, de retornar para as Olimpíadas o rugby, depois de 88 anos ausente das Olimpíadas. E a gente vê de 2009 para cá que voltou, que retornou o rugby para as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem, os investimentos vêm crescendo muito no rugby. Né? Então a gente já vê, hoje você vê várias equipes com muitos estrangeiros, com gringos, né? Investimentos chegando, a própria Confederação Brasileira de Rugby, você vê, né? A receita dela vem aumentando muito por causa das Olimpíadas. Então, assim, a gente não enxergava isso, né? Antes a gente trabalhava porque amava o rugby, mas hoje a gente já vê um crescimento, realmente já está mudando muito, a gente sabe que tem muita coisa ainda para mudar, mas a gente já vê uma luz assim, bem forte no fundo do túnel hoje com relação ao rugby. E acho que é um fato interessante que eu acho que eu gostaria de citar também, o São José também foi pioneiro do rugby social. Ou seja, isso no Brasil. E mudou muitas equipes por aí. Hoje você vê muito projeto social, hoje você vê que o rugby não é mais só elitizado. Não só em São José. São José a gente já mudou isso desde 2003, começou com os projetos sociais. Em outras cidades também está acontecendo isso. Né? Esse final de semana mesmo, São José organizou aqui um encontro dos projetos sociais do Brasil. Né? E além da brincadeira, os jogos das crianças sociais, então você vê, São José realmente é pioneiro e vem até ajudando a mudar o rugby, a cara do rugby no Brasil. Interessante, né?
Muita sorte aí para vocês nos projetos daqui para frente. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e ficam os nossos parabéns para o time de rugby por tantas conquistas que tem tido até agora. Nós voltamos ao estúdio e até o próximo encontro. Obrigada, Fernanda. Agradecemos também a participação do Cristiano Fonseca. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E no giro esportivo, o basquete masculino tenta manter a invencibilidade no novo Basquete Brasil. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos? Então, fique atento à nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para analista de marketing, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, açougueiro, barman, desenhista industrial gráfico, fiscal de caixa, garçom, porteiro e tosador de animais domésticos. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hoje, às 7h30 da noite, o Senac de São José dos Campos apresenta a palestra sobre o empreendedorismo gastronômico. O endereço é Rua Saigiro Nakamura, número 400, na Vila Industrial. O evento é gratuito. Mais informações pelo telefone 2134 9000. A Prefeitura de São José dos Campos recebe nesta quarta-feira a palestra sobre o microempreendedor individual, ministrada pelo Sebrae. O evento será às 10 da manhã no auditório térreo do Paço Municipal, que fica na Rua José de Alencar, número 123, no centro. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 57 00 800. As inscrições para o processo seletivo da FATEC, Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, estão abertas até o dia 13 de novembro. O exame será no dia 6 de dezembro. As inscrições devem ser feitas no site vestibularfatec.com.br. O valor da inscrição é R$ 75. Confira agora as atrações culturais que separamos para você na tarde desta terça-feira. Hoje, no Parque Vicentina Aranha, tem o filme A Margem, do cineasta Oswaldo Ribeiro Candeias. Considerado um dos pioneiros no cinema nacional, o filme mostra o cotidiano de dois casais que moram numa favela às margens do Tietê, em São Paulo. A sessão começa às 7 da noite, a classificação é livre e a entrada é gratuita. Amanhã tem o projeto Sons do Meio-Dia na Praça do Sapo. Quem se apresenta é a Banda de Santana. Fundada pelo maestro João Pistão, o projeto é realizado todas as quartas-feiras, ao meio-dia, e a participação é livre. A Biblioteca Pública Cassiano Ricardo realiza a partir desta quarta-feira um curso de técnicas de incentivo à leitura. São 3 encontros ao longo do mês de novembro, sempre às quartas-feiras. Durante o curso, a pedagoga Maria José Nogueira ensina técnicas voltadas ao estímulo da leitura. A atividade é realizada às 8h30 da manhã e às 1h30 da tarde. O SESI apresenta pela primeira vez ao público brasileiro as obras do artista inglês Liam Purvis. As obras ficam disponíveis a partir de amanhã até o dia 31 de janeiro, das 8 horas da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasj@gmail.com. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para o fim de tarde desta terça-feira e também para a quarta. Quer avisar o Abel, entrou errado. Está previsto para a tarde desta terça-feira pancadas de chuva com trovoada. A temperatura máxima não passa dos 28 graus. Na quarta-feira, chuvas isoladas e muitas nuvens com curtos períodos de sol. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima não passa dos 29.
O Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. No quadro de hoje, vamos falar da goleada do futsal feminino. E os meninos do basquete jogam essa noite em casa pelo Novo Basquete Brasil. Os detalhes com ele, o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Olá, muito boa tarde, Gisele. Nós começamos o nosso Giro Esportivo desta terça-feira falando do basquete. O São José estreia em casa no NBB, encarando o Pinheiros, logo mais às 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura, com ingressos a R$20. Vale lembrar que a equipe está invicta na competição, já tem 2 vitórias, depois de bater o Vitória da Bahia e também o basquete cearense nas 2 primeiras rodadas da competição. Falando do futsal feminino, tem mais uma goleada para as meninas do futsal no Campeonato Brasileiro. Desta vez a vítima foi o Instituto Federal do Piauí, que foi goleado por 8-0. Com este resultado, as meninas já estão classificadas para as quartas de final da competição. No rugby, vale a comemoração. Os meninos do rugby, depois de conquistar o 9º título nacional, continuam festejando agora na Câmara Municipal em homenagem proposta pelo vereador Robertinho da Padaria durante a sessão ordinária desta terça-feira. A transmissão da sessão começa às 5h30 da tarde e por volta das 7 da noite deve acontecer esta homenagem merecida aos garotos do rugby. E para a gente fechar falando do ciclismo de São José, a equipe anunciou mais 4 reforços para a próxima temporada. 2 jovens, eles que são um campeão brasileiro sub-23, o Rodrigo dos Santos Quirino, que estava na equipe do Sorocaba, e o Natan Ribeiro Mahler, que era da equipe de Taubaté. Outros 2 espanhóis, o Antônio Piedra e o Pablo Urtasun, eles estarão também na equipe no ano que vem e estarão emprestando, segundo o técnico Kid, a sua experiência aos mais jovens. Bem, essas são as informações do esporte dessa terça-feira. Eu volto amanhã no Diário Legislativo. Até lá, Gisele. Obrigada, Daniel Melo. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.